Oi, gente! Boa tarde para todos vocês. Hoje é segunda-feira e eu já deveria ter gravado esse vídeo aqui para vocês desde a semana passada, mas como a vida é muito corrida e eu trabalhei bastante semana passada, eu resolvi gravar para vocês hoje este vídeo, tá? Mas antes, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e também estudante, né? Eu estudo para concursos. Atualmente estou estudando para os concursos dos TRTs que estão para sair. Ok? Galera, antes de eu começar a falar sobre o vídeo especificadamente, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, especialmente aquelas pessoas que têm, na realidade, um pouquinho de dificuldade de estudar sozinho. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não gosto de barulho, né? Eu detesto barulho quando eu estou estudando, mas eu me sinto mais estimulada a estudar quando eu estou na presença de outras pessoas. Então, se você tem também essa dificuldade, não gosta de estudar sozinho, sempre quer ter a sensação de ter ali um colega estudando com você, mesmo que à distância, eu convido vocês a estudarem comigo todas as noites. Eu faço lives de estudo, aquelas lives, né, estude comigo em tempo real. E ali eu vou só estudar mesmo, eu não leciono nada, não passo nada, mas estou ali estudando, vocês estão tendo a minha presença e eu a companhia de vocês. E isso é enriquecedor porque me estimula a estudar todas as noites. Às vezes eu estou até com preguiça, cansada, mas como eu sei que eu tenho um compromisso com vocês, eu coloco o celular para fazer a live no YouTube e começo a estudar, e isso é enriquecedor, porque todas as noites eu tenho um compromisso e estou ali com vocês e obrigatoriamente estou estudando, né? Então, se você tem essa dificuldade, como eu te convido a estudar comigo, tá dado o recado. Agora sim, falando um pouquinho sobre o vídeo, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o concurso do TRT5, né, que está para sair, que é o TRT da Bahia, foi inclusive formado comissão. Semana passada não, acho que tem mais ou menos uns 11 dias por aí, eu cheguei aqui para vocês e falei que a comissão para o concurso do TRT5 havia sido formada no último dia 31 de março, né? O presidente lá do Tribunal Regional do Trabalho formou a comissão por meio de portaria. Inclusive, eu tenho até o número aqui da portaria, caso vocês queiram olhar, é a portaria de número 0383, tá? E aí, qual a finalidade desta comissão? Lá tem especificando, a finalidade é a análise e viabilidade de concurso público. Então, a comissão ela fica responsável de fazer levantamento de orçamento, fazer levantamento de vagas, eventuais vagas existentes, que a gente sabe que tem muitas vagas, esse concurso está expirado há muito tempo, né? E aí, o presidente estipulou um prazo de 60 dias para que a comissão apresentasse esse relatório, né, sobre a eventualidade ou não de novo concurso público, certo? Viabilidade, melhor dizendo. E aí isso é maravilhoso, porque a gente sabe que a comissão tem que apresentar um relatório de tudo que foi pedido nos próximos 2 meses, né? Se essa portaria foi lançada em março, 31 de março, então eles têm abril e maio, finalzinho de maio, início de junho, eles têm aí que apresentar o que foi pedido pelo presidente do TRT. E aí, pensando nisso, eu resolvi trazer no vídeo de hoje uma análise do último edital. E também inspirado numa pergunta que uma inscrita minha fez, a Ju. Eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui completo, mas foi a Juliana. Vou falar o primeiro nome. Foi a Juliana, se ela assistir, ela vai saber. Ela me fez a seguinte pergunta. Ela falou o seguinte, vou colocar para vocês aí. Boa noite. Quando saiu o edital, você sabe dizer se é divulgado para quais cidades da Bahia são as vagas? Ela me fez essa pergunta. Ju, já te adianto. Não, eles não colocam as vagas existentes nas unidades do TRT da Bahia, né? Existentes nas unidades da circunscrição, vamos dizer assim, da jurisdição do TRT da Bahia. Eles não colocam. É a quantidade de vaga X
e aí depois, quando você for convocado, nomeado para tomar posse, eles vão fazer lá uma análise para ver aonde eles vão colocar você. Mas não sai, por exemplo, cidade onde tem uma unidade do TRT que eu sei Alagoinhas. Aí, Alagoinhas, 2 vagas. Não, não é assim, é geralzão. Eles vão dizer quantas vagas tem para cada cargo, certo? E aí, depois que você passa no concurso, eles vão te nomear, né? Vão te chamar para tomar posse. E aí, eles vão dizer onde vão colocar você. Mas tem uma regrinha, tem um procedimento para ser feito isso. Não é de qualquer jeito, como a administração quer. E eu vou explicar para você ao longo do vídeo. Então, aguenta aí, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os outros, porque eu preciso explicar para vocês muitas coisas, tá? Porque assim, por que eu tô trazendo esse vídeo? Às vezes, a gente só precisa fazer uma análise do último edital para poder conseguir ter um foco melhor no estudo atual. Então, você quer saber o caminho das pedras? Comece analisando o último edital. Você precisa saber o que caiu, né, no último edital. Provavelmente haverá algumas mudanças, mas certamente eles vão repetir as matérias que foram cobradas no último edital. Pode ser que acrescente mais alguma coisa, mas vão cobrar o que foi cobrado anteriormente, né? Porque a matéria é a mesma que se trabalha no TRT. Não mudou, né? Então, assim, você quer saber como que vai ser a prova mais ou menos, como que foi cobrado o último edital? Estude o último edital e faça uma análise em cima disso e comece a trilhar o seu caminho para a aprovação. Então, pensando nisso, eu trouxe uma análise bem rápida com relação ao último edital, né, que foi lançado em 2013, né, tivemos provas em 2013, o último concurso do TRT, ele se inspirou, né, foi finalizado o seu prazo de validade agora em 2019 e desde então estamos em aberto aí, sem novo concurso público. Outra coisa que eu queria mencionar para vocês é com relação ao número de vagas. Eu dei uma olhadinha lá no site do TRT e eu vi que eles atualizaram lá uma lista de cargos vagos. São 231 cargos vagos no total. Só que eu não sei quando que aquela lista foi colocada ali. Pode ter sido quando expirou a validade do concurso ou até mesmo o ano passado. Não tem a data. Não tem a data. Por isso que eu não posso confirmar para vocês se essa lista é atualizada. Mas tem lá. Ou seja, de antemão a gente já sabe que tem 231 cargos vagos dentro do TRT da Bahia. Certo? Então vamos lá. Olha, hoje a remuneração de um analista do TRT, que exige nível superior para ser analista, né, está em torno de 12 mil e fração. Na época, em 2013, era 7 mil e alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver fazendo a análise do edital, olhando, né, o edital em si. Mas hoje está em torno de 12 mil e fração. Isso, o salário, a remuneração base, mais os auxílios e as gratificações, né? Auxílio creche, gratificação por ter nível superior, gratificação por ter pós, por ter mestrado, por não sei o quê. É tanta da coisa que você ganha quando entra no serviço público, que aí sim você começa a se sentir valorizado como profissional, como uma pessoa que se esforçou, que fez uma graduação, entendeu? Quando você entra no serviço público, você vê a importância de você ter nível superior. Porque só por você ter graduação, né, que é a faculdade, o nível superior em si, você já ganha um adicional. Se você tiver pós-graduação, você ganha outro adicional. Se você tiver mestrado, doutorado, aí mais adicional. Se você tiver filhos menores de 6 anos, tem a gratificação também, o auxílio, na verdade, creche. Tem uma gratificação lá uma gratificação por atividade jurídica, é uma coisa assim que se fala. Que você ganha também, é uma gratificação muito boa, por sinal. Então, assim, sabe, é só vantagem, gente. Eu só vejo vantagens. Não vejo nada de ruim. Eu só vejo vantagens, falar a verdade. Então, assim, a remuneração hoje para analista está em torno de R$ 12.450, já incluindo tudo, tá? Sendo que no final de carreira você pode chegar a ganhar até R$ 18.000. Final de carreira é o seguinte, quando você entra no serviço público, existem classes,
e existem níveis, né? São classes e padrões. E aí você entra na primeira classe, exemplo, né? Na primeira classe e vai evoluindo à medida que o tempo vai passando, certo? Então você pode chegar no final dessa classe, desse padrão, a receber até 18 mil reais. E isso fazendo a análise de hoje, tá? Mas a gente sabe que sempre tem reajuste, né? Então, técnico, na época, em 2013, o salário base era 4 mil e fração. Hoje, 7 mil e fração, podendo chegar até 9 mil reais. É uma baita remuneração. Então, se você está desmotivado para estudar para esse concurso, comece a se motivar pela parte salarial, né? Sabendo quanto que você vai receber. Porque, olha, dá para mudar toda a sua vida, tá? Sua realidade, seu estilo de viver, tudo, tudo, tudo. Dá uma vida melhor para você, para sua família, né? Até mesmo para os seus pais. É outro nível, é outra situação. Então, vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre a última prova do TRT5, que eu acho importantíssimo vocês saberem disso. A prova foi aplicada pela Fundação Carlos Chagas, né? Acho que vocês já sabem disso. A Fundação Carlos Chagas, que é mais popularmente conhecida como FCC, ela tem um diferencial. Você faz a prova, né? São 60 questões, múltipla escolha, ou seja, são 5 alternativas sendo uma verdade. E se você erra uma dessas questões, você não perde a que você acertou. O que eu acho, assim, maravilhoso, porque já é tão difícil errar, né? Quando você erra, você já perde aquilo ali porque você errou. Então, você já perde aquele item. Mas não basta só você perder o item que você errou. Você ainda é penalizado pelo seu erro e acaba perdendo um item que você acertou. Isso falando sobre banca Sebrasp, né? A FCC não tem nada dessa loucura. Então, assim, se vier de novo a FCC, é ajoelhar e agradecer ao Senhor, tá? Porque já é meio caminho andado, assim, a gente já fica menos preocupado, porque é sério, gente, você vai fazer uma prova, é um nível de tensão tão absurdo, e aí você ainda tá preocupado, você fica com medo, na realidade, de marcar. É isso que acontece comigo, eu fico com medo de marcar, eu fico na dúvida se uma questão tá certa ou não, se aquilo ali tá correto ou não, porque na hora é um turbilhão de emoções, e aí eu fico com medo de marcar para não perder aquilo que eu já acertei, que eu tenho certeza que acertei. Mas às vezes você não tem certeza de tudo, e tudo bem você não ter certeza, você não precisa ser perfeito. Mas a Sebrasp quer que a gente seja perfeito, né? Esse é o problema. Então, múltipla escolha, FCC eu falando, tá? Múltipla escolha, 5 alternativas, sendo uma verdade. O que é que eu sugiro para vocês? Comecem respondendo a última prova, tanto para analista, quem for fazer para analista, quanto para técnico, do último concurso, né, do TRT. Respondam ela para vocês sentirem como a banca cobra, como que ela trabalha. E aí depois vão respondendo muitas questões de todas as bancas, não tem seleção. Quando sair o edital com a banca contratada, aí a gente começa a focar e responder só questões mesmo daquela banca. Agora é geralzão, tá? Além disso, no último edital foram cobrados as seguintes disciplinas: língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, a lei 8.112, que é o regimento, né, o estatuto, melhor dizendo, dos servidores federais, processo administrativo, que é a lei 9.784, uma lei maravilhosa de aprender, viu? Se vocês quiserem, inclusive, eu posso até aqui passar para vocês por vídeo. Me falem aí nos comentários se vocês têm interesse, tá bom? E aí, regimento interno também do TRT5. Regimento interno é uma coisa chatinha de estudar, mas precisa porque geralmente cai, e quando cai são 5, são 4, são 3 questões. Vale a pena estudar, então tem que estudar. E conhecimentos específicos varia, né, de acordo com o cargo que você vai escolher. Por exemplo, se você for fazer uma prova para analista judiciário, o último edital cobrou em conhecimentos específicos constitucional, administrativo,
trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil e ainda noções de direito previdenciário. Já se você for fazer uma prova para técnico, né, que só precisa do nível médio, foram cobrados constitucional, administrativo, trabalho e processo de trabalho. Mamão com açúcar. Né? Por isso que eu falo, aquele aluno que está estudando para o concurso do INSS, ele pode sim conciliar o seu estudo para estudar também para o TRT, porque tipo, é igual, assim, o edital é praticamente igual, só muda mesmo a parte específica. Você estuda direito do trabalho para TRT e estuda direito previdenciário para INSS. Né? Então, assim, por exemplo, se saiu o edital do INSS primeiro, você estuda bastante direito previdenciário e depois você passa a estudar direito do trabalho. É só uma disciplina que você vai tirar uma e encaixar a outra, o resto é igual praticamente. Exceto a questão do regimento interno, né, do TRT, porque aí realmente é específico. Mas se a pessoa estiver muito bem, assim, em português, muito bem em Lei 8.112, processo administrativo, as outras matérias de conhecimento específico, nem precisa estudar, né, se garante nas outras disciplinas e vai ter uma colocação muito boa. Agora vamos para o edital, que a gente vai dar uma passadinha rápida lá, só para eu mostrar para a Juliana como foi, né, a lotação e distribuição de servidores, né, nas unidades do TRT, melhor dizendo, 5. Vamos lá para o edital. E análise, eu vou aproximar o máximo que eu puder, porque eu estou gravando a tela do meu celular e a imagem geralmente não é tão boa, tá? Então, eu vou tentar aproximar aqui o máximo para vocês verem aí, né? Que é, olha só, aqui, edital 2013 foi o último edital, certo? O último concurso, né? E aí, vamos seguir aqui com a análise. Eu não vou fazer análise de muita coisa, gente, porque aqui o edital não nos interessa muito, tá? Né? Porque é um edital antigo, a gente só vai ver aqui o que de fato nos interessa. Como vocês podem ver, analista aqui, ó, foram 2 vagas só na época, tá vendo? A remuneração, mas chama sempre mais. Nunca fique com medo de fazer prova por conta de número de vagas, tá? Porque sempre tem cadastro reserva e os editais, eles são lançados assim justamente para a administração não ter a obrigação de contratar, né? Contratar assim na medida do que for podendo, né? Porque se você coloca um número de vagas muito grande, você tem que chamar todo mundo dentro do período de validade, né? Do edital. Então, por isso que eles usam essa estratégia de colocar sempre poucas vagas, certo? Mas, enfim, vamos aqui. Olha, técnico administrativo, né? Área administrativa, na verdade, técnico judiciário, área administrativa. Como eu disse para vocês, só precisa do ensino médio, amém, senhor. Né? 8 vagas na época, a remuneração aqui era 4.000 e fração, mas essa remuneração hoje está desatualizada, tá? É bem mais hoje, pode ter certeza. Seguindo aqui, tem os requisitos que não nos interessa, porque eu acredito que aqui todo mundo seja brasileiro, né? Vamos aqui ver a questão do provimento e da lotação, tá? Só para eu poder finalizar aqui com a Ju, a pergunta que ela me fez. Aqui a prestação de prova, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, essas provas do TRT, geralmente elas têm redação, viu? Essa daqui mesmo teve redação. Então, precisa ser bom em redação também. Então, gente, dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre o provimento dos cargos, áreas e especialidades, né? Para finalizar aqui a minha resposta a Juliana, aqui nesse ponto 5, tá? Do edital. É o seguinte, a administração diz o seguinte: a critério da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, os candidatos aprovados e nomeados serão designados para qualquer
unidade judiciária ou administrativa de qualquer localidade, sob a jurisdição deste TRT, de acordo com as regras abaixo. Após a nomeação, o candidato deverá indicar a ordem de preferência para exercício dentre as 32 cidades em que há unidade judiciária. Fica ciente o candidato que a lotação poderá ocorrer para qualquer unidade judiciária do Estado da Bahia, de acordo com as necessidades do tribunal. E após finalização do processo de remoção interna dos servidores, observadas quantas aos candidatos com deficiência, eventuais recomendações constantes do laudo de junta médica oficial do TRT. 5. E aí ele continua, né, falando aqui, dando mais detalhes. Essa parte aqui de 12 meses é porque, assim, quando você é lotado em uma unidade, você precisa ficar no mínimo 12 meses nesta unidade para poder pedir remoção. E aí, quando você passa para a sua primeira remoção, você precisa ficar nesse segundo local trabalhando por 24 meses para pedir uma outra remoção. Mas, assim, respondendo a pergunta da Ju, né, ela me perguntou se seria divulgado no edital as cidades que teriam vagas, né, disponíveis. Não, eles não divulgam. O que acontece é o seguinte: se você passar, né, dentro do número de vagas, né, e for um dos primeiros aprovados, você terá aqui a preferência, né? Você terá que indicar, né, a ordem de preferência para exercício dentre as 32 cidades. Então, suponhamos, tem unidade do TRT em Alagoinhas, por exemplo, tem na própria Salvador e outras cidades. Então, você mora em Alagoinhas. A sua primeira opção será trabalhar em Alagoinhas. Mas isso, geralmente, é vantajoso para quem passa nas primeiras vagas. Depois não tem muita preferência, porque, assim, quem passa em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar vai escolher as melhores lotações. E aí, depois, as piores lotações é que vão ficando para o pessoal que passou lá atrás, né? Então, isso aqui é muito vantajoso e muito inspirador para aquelas pessoas que querem passar dentro do número de vagas e, né, eventualmente moram em alguma cidade que possui unidade do TRT e querem permanecer por lá. Porque aí você vai indicar em primeiro lugar ficar na cidade onde você mora, né? Mas não é certo que você vai ficar lá, tá? A administração vai fazer uma análise e tal, para ver se você realmente fica ou vai para outra unidade. Porque como eles falaram aqui, ó, quando você é chamado, designado, né? Aí eles falam aqui que você poderá ir para qualquer unidade judiciária ou administrativa de qualquer localidade sob a jurisdição do TRT. Aí aqui eles falam da ordem de preferência. Mas aqui eles falam também, que fica ciente o candidato que a lotação poderá ocorrer para qualquer unidade judiciária do Estado da Bahia, de acordo com a necessidade do tribunal, tá vendo? Então, tudo vai depender muito do tribunal, mas vocês têm essa ordem de preferência, né? Se eventualmente passarem nas primeiras vagas, tem essa preferência de ficar nas cidades que vocês queiram trabalhar. Isso é ótimo. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu peço desculpa, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu precisava explicar para vocês no detalhe, né? Então, é isso, valeu, bons estudos e até mais tarde na nossa live de hoje.